Neste sábado, a coordenação dos movimentos sociais, que reúne a CUT, Movimento Estudantil, Movimento do Sem Terra, se reuniu para discutir a mobilização em torno das suas bandeiras. E uma das questões é com relação à queda na taxa de juros. Qual a importância que o senhor vê desse tipo de mobilização dos movimentos sociais? Olha, eu vou dizer com toda a franqueza que eu acho que os movimentos sociais ficaram um pouco acuados ou silentes nesse primeiro mandato, né? O que deu uma força desproporcional às correntes mais conservadoras, fora do governo primeiro e dentro do governo depois, né? Porque sempre o governo está em disputa, né? E o que aconteceu nessa eleição é que a maioria esmagadora da população, né, reconheceu que o Lula, ou que o Lula e seu partido, né, são legítimos para conduzir essa transformação. Isso dá uma força enorme ao eleito, força que ele provavelmente não tinha no primeiro mandato, que ele foi eleito numa situação muito difícil, né, e até compreensível que ele tenha tido... Daí esse início dos movimentos sociais não terem se empenhado tanto na questão houve econômica. uma espécie de um susto, né? E uma espécie de não vamos agravar a situação, né? Depois veio a crise política e tudo, mas claramente, a despeito, até porque a eleição se fez em circunstâncias muito difíceis, né? Porque houve de fato o cometimento de equívocos e desvios que não são aceitáveis na democracia, mas o povo confirmou isso. Por quê? Confirmou porque, a despeito de tudo, né, ele manifestou sua vontade de que o Lula fosse o vetor dessa transformação. E aí você não pode depois voltar para casa, né? Você vai ter que responder, né, os movimentos sociais vão ter que responder a essa responsabilidade que eles entregaram ao presidente. E aí eles vão ter que lutar pelos pontos de vista deles, que eu suspeito tenham a ver com um crescimento mais rápido, com uma melhor distribuição de renda. Bom, então nós temos de um lado o movimento social, reivindicando crescimento e emprego. De outro lado, os setores mais conservadores que querem corte nos gastos públicos e reformas. Reforma trabalhista, da Previdência. Como é que o senhor vê esse embate aí? Eu tenho lido os jornais e as revistas estrangeiras, né? E todos eles repetem a mesma coisa, porque isso é uma espécie assim de repetição. Mantra. É um mantra. Né? Então, assim, precisam fazer as reformas, e as reformas são as mesmas. O Brasil não cresce porque não fez as reformas. Né? É uma coisa que quem conhece melhor a situação brasileira, né, sabe que isso é uma coisa vaga. Né? E que essas reformas não foram eficazes, igualmente eficazes em todos os países, porque é muito difícil você dizer que o país está crescendo porque ele fez a reforma trabalhista. Né? Muitos países fizeram reforma, aliás, a maioria das reformas trabalhistas não produziu grande efeito nos países. Até porque, por exemplo, no caso de muitos países europeus, né, o problema não é a reforma trabalhista, é a concorrência chinesa. Né? Então você vai... A pergunta é essa, você vai... E lá na França ainda criou uma forte resistência popular. E lá eles brigam para valer, né? Porque lá, então, há uma resistência política e social a esse tipo de degradação das condições de vida da população trabalhadora que é louvável, né? Quando vai se discutir essas reformas, é preciso saber que duração, qual vai ser a resistência desse modelo, que esse é o chamado modelo neoliberal. Né? Ou seja, abre tudo, reforma, não deu certo, você reforma outra vez. Né? Então é preciso que os movimentos sociais participem dessa discussão. Então, professor, como é que o senhor prevê o desfecho dessa disputa e o encaminhamento da economia nos 4 anos do mandato do presidente Lula? Eu acho que o presidente ele tem uma característica que é de ser um mediador. Em certos conflitos e confrontos, ele vai ter que arbitrar numa determinada direção. E não seria o caso também de democratizar mais essas decisões? Pois é, eu sou muito favorável a que, em questões cruciais, como essas das reformas, se abra para o referendo. Fortaleceria muito a democracia com conflito, porque o conflito faz parte dessa sociedade. Muita gente não aceita que a luta social ela é constitutiva dessa sociedade, faz parte do metabolismo dela. Então não adianta você querer eliminá-lo,
não é? Então eu não sou a favor de pactos, de coisas, eu sou a favor de que cada um administre na direção do mandato que lhe foi conferido. Eu estou muito otimista, eu acho que nos últimos anos, com a repetição das eleições, né, o povo brasileiro mostrou uma maturidade, uma capacidade de compreensão muito acima daquilo que os sábios, né, se permitem compreender.